Talvez você que está vendo esse vídeo esteja começando sua carreira artística, tem sonhos, coisas que você quer alcançar, e talvez você esteja vendo o vídeo para achar aquela resposta, de como vencer na vida. Porque, querendo ou não, a arte ainda é uma área bem nebulosa, e principalmente com as IAs ameaçando tantas áreas criativas, talvez você esteja se perguntando se realmente vale a pena investir nisso. Enquanto isso, aquela vozinha na sua cabeça fica, nossa, como eu queria desenhar. Eu já passei exatamente por isso, inclusive quando eu estava nessa fase, não tinha ninguém falando sobre isso nas redes sociais. Eu pesquisava ilustrador no Japão, trabalhar com animes e não aparecia nada. Então eu decidi ser essa pessoa, falar sobre isso, porque eu sei o quanto teria feito diferença pra mim lá atrás. Oi gente, eu sou a Xie. Depois dos shorts que eu me apresentei falando por que eu vim pro Japão, como eu comecei a trabalhar com animes, algumas pessoas me pediram pra contar um pouco mais, falar sobre o mercado, como que funciona, se eu sofro trabalho escravo. Pra quem não viu os shorts, eu trabalhava com pintura de cenário em um estúdio brasileiro de animação, mas eu larguei tudo pra vir trabalhar no Japão em fábrica. Mas 6 meses depois eu percebi que o que eu queria fazer mesmo era pintar e desenhar. E aí começou a minha jornada de pesquisar um monte, parte burocrática, montar currículo, descobrir como é que aplica para as vagas, porque é bem diferente do Brasil. E lá fui eu montar o meu portfólio todo em japonês. E sim, tem que ser em japonês, porque aqui quase ninguém fala inglês, principalmente na indústria de anime. E uma coisa que não saía da minha cabeça era: ninguém vai me contratar. Porque eu sou estrangeira, meu japonês parece de uma criança. E o que mais me travava foi uma frase que eu ouvi em um podcast de arte, que foi: se você vai para um país estrangeiro, você precisa ser melhor do que a maioria dos nativos para ser contratado. O que não é exatamente mentira, mas eu tenho minhas ressalvas. O mercado japonês é gigantesco, tem muito trabalho envolvendo desenho e cada área tem suas próprias exigências, níveis, valores. Aqui você encontra ilustração de anime em tudo, pôsteres, produtos, panfletos, nos trens. E todo mês saem centenas de novos produtos com arte de mangá, anime, games. Então não tem muito sentido comparar com o Brasil, e mesmo iniciantes conseguem pegar uns trocados com trabalhos pequenos. Ok, que normalmente não são trabalhos que têm muita visibilidade e nem muita estabilidade de demanda, mas eles existem. Mas a maioria de nós almeja um trabalho mais estável, Um trabalho que você não precise ficar equilibrando 1000 freelas para pagar as contas. E foi aí que eu decidi aplicar para os estúdios. Eu apliquei para mais de 20 estúdios e quase todos me recusaram. Alguns diziam que o meu portfólio não era ruim, mas não era o que eles procuravam. Até porque boa parte do meu portfólio era estilo cartoon, de obras que eu fiz no Brasil, e não tinham nada a ver com o que os animes japoneses precisam. E aí veio a primeira grande lição, que é: faça um portfólio direcionado. Se você quer trabalhar em um estúdio ou em um país específico, estude e se adapte pro estilo deles. Eu atualizei tudo, coloquei mais peças no estilo anime, editei meu currículo para os textos ficarem mais parecidos com a forma que os japoneses escrevem e voltei a aplicar. Até que veio o sim, me chamaram para entrevista e, sinceramente, até hoje eu não sei como me contrataram, porque na hora eu estava muito ansiosa e meu coração estava saindo pela boca. E entrando no estúdio, mais um choque de realidade. No Brasil, eu tinha colegas com 5, 6, 10 anos de experiência e eu tenho muita honra de ter trabalhado com todos eles, mas aqui os meus veteranos têm 20, 30 anos de experiência e eles pintaram no tradicional cenários que eu via na minha infância. São pessoas que passaram pelas fases mais obscuras da indústria, eles desenhavam 14, 16 horas por dia, todo dia, e até dormiam no estúdio. Obviamente eu não tô querendo romantizar isso, mas isso mostra o quão foda eles são. E aí talvez você pense: como entra numa indústria dessas tendo que competir com esse nível de qualidade? E a resposta é: não tem. O mercado é grande o suficiente para absorver artistas de todos os níveis. Quem contrata sabe avaliar o seu portfólio e o seu nível.
Então, se você é iniciante, só tenha em mente que você vai precisar ser melhor do que a maioria dos recém-formados daqui, e você consegue ver o portfólio de alguns deles procurando em sites de portfólio japoneses. Eu entrei no estúdio como um pouco acima de um recém-formado, mas eu fui subindo rápido porque, sendo a única estrangeira, eu senti que precisava mostrar resultado e fui recebendo tarefas mais complexas conforme meus superiores viam minha dedicação. E talvez você esteja pensando que isso devia ser o normal, não? Mas eu descobri que não exatamente. O mercado ser grande faz com que muitas pessoas consigam entrar nele com uma certa facilidade. E são pessoas que não necessariamente ralaram pra caramba ou que têm uma grande paixão pela área e acabam desistindo quando percebem que desenhar todos os dias para terceiros não é exatamente o que eles queriam da vida. E, como na seleção natural, na indústria sobram aqueles que têm aptidão ou se esforçam muito. E isso faz parecer que o nível de exigência é muito alto, mas nem sempre é o caso. Eu sei que muita gente pensa que só vai dar certo na vida quando estiver no trabalho dos sonhos. Mas eu só cheguei onde eu cheguei porque aos 19 anos eu fiz a minha primeira commission e depois eu comecei a pegar freelas pequenos que me prepararam para entrar em um estúdio no Brasil, que me deu base para eu entrar em um estúdio aqui no Japão. Então, valorize cada experiência e tire o melhor delas. Esse vídeo não é para fazer merchan, mas para te incentivar caso você queira se arriscar, seja num novo país, ou numa nova cidade, ou até numa nova área, porque era isso que eu precisava ouvir lá atrás quando eu estava começando e com muitos receios. Mas se você curtiu as minhas artes e quer aprender mais sobre técnicas de mercado, dá uma olhada no link da descrição do vídeo, que lá tem meu curso e ainda tem as últimas vagas da turma anual que começa dia 14. Valeu!